queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo. E tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E está sempre conosco aqui na divulgação dessa nossa querida doutrina. E o tema que abordaremos hoje é a inveja e a dor física. Dr. José Henrique, agradecemos muito sua presença e seja bem-vindo mais uma vez ao programa Atualidade Espírita. Eu que agradeço mais uma oportunidade de trazermos esta doutrina à luz da ciência, à luz da filosofia, à luz do nosso evangelho moral, que é muito importante para todos nós, né? Firmando aquela solidez que se apoia exatamente nesse tripé que sustenta a nossa querida doutrina, porque não podemos separar a ciência, filosofia e a nossa moral. Então estamos aí mais uma vez contribuindo nessa oportunidade que o programa nos oferece. E hoje com esse tema tão pertinente a todos nós, não é, Dr. José Henrique? Dr. José Henrique, qual a definição da inveja? Cite para nós alguns exemplos. Antes da definição, Kátia, eu queria ressaltar bastante e realçar esse tema, porque ele é muito sutil. Eu costumo dizer que ninguém nos procura no consultório, e certamente nenhum outro consultório, para tratar de inveja. A inveja é um sentimento muito sutil, inerente à raça humana, porque onde existem duas criaturas, existe comparação. Um está sempre se comparando com o outro. E daí surgiu a inveja. Inveja é um sentimento muito sutil, muitas vezes não identificado, não entendido, não compreendido e não aceito. Mas eu posso afiançar que na raiz de muitas doenças mentais e físicas nós vamos encontrar a inveja. E inveja vem do latim. In quer dizer negativo, ruim. Inveja vem de videre, que quer dizer ver, olhar. Então, na verdade, a definição é olhar com maus olhos. Então, você está olhando com maus olhos aquele companheiro que você acredita que seja um vencedor, um conquistador, um vitorioso, um homem feliz, uma pessoa feliz, e você, pelo contrário, por não atingir esse objetivo, não conseguir atingir esse objetivo, você se sente incompetente, infeliz, frustrado e derrotado. Nós temos um quadro muito interessante em Pádua, na Itália, é um afresco chamado Afresco de Giotto, em que é uma mulher cuja cobra sai da boca e inocula em sua vista o veneno da cegueira. Então, qual seria o significado disso, que está relacionado à inveja? O invejoso é um cego, ele não se vê, ele não se analisa, ele simplesmente só vê o externo. Então, a forma que nós deveremos encontrar para vencer esse sentimento é olhar para dentro da gente mesmo e até aceitar a inveja que nós temos, porque ela pode ser transformada, e parar de olhar tanto para o exterior. Tanto isso é verdade que no Inferno de Dante, nós sabemos que Dante descreveu muito bem as regiões trevosas, o chamado Inferno de Dante Alighieri, aquele grande escritor. Então ele relata que tem muitas almas que perambulam pelas regiões trevosas, olha que coisa extraordinária, porque ele viu isso através do seu sono físico, emancipado do corpo. Então, diz ele, essas almas estão carregadas de ressentimentos por não terem aproveitado a vida. E elas caminham com as pálpebras semicerradas
para não olhar o mundo pelos olhos invejosos. Então, como é que nós podemos entender isso? Então, são almas que estão vivendo as suas penas, as suas culpas, os seus desapontamentos por não terem aproveitado a encarnação. E por isso se sentem frustradas, se sentem incapazes, que é a característica do invejoso. Então, eles caminham com as pálpebras semicerradas para não olhar o externo com olhar invejoso. Então, veja que lição, né? Que orientação que o Dante nos dá. Nós temos a história, por exemplo, do O Mouro de Veneza, que é uma peça de William Shakespeare, que fala de Otelo, que todo mundo deveria ler. Até na internet tem um resumo a respeito do Mouro de Veneza, o Otelo. Otelo tinha um ciúmes muito grande de sua amada, que era uma mulher bonita e bem mais jovem, chamada Desdémona. E tinha ele um grande amigo, que ele chamava de um amigo honesto, e que de honesto não tinha nada, que era o Iago. E o Iago, que era um alferes, não foi promovido a tenente. Quem foi uma outra criatura chamada Cássio, que também era jovem, bem aparentado. Então, os olhos invejosos de Iago tramaram uma situação para desencadear no Otelo uma crise de ciúmes, achando que Cássio tinha algo com a sua bela amada. E isso acaba gerando uma tragédia. Otelo, por conta, né, de um ciúmes possessivo, então essa peça engloba tanto a inveja quanto o ciúmes, ele assassina a Desdémona, quando, na verdade, isso tudo foi promovido pelo invejoso Iago. E após o Otelo ter descoberto isso tudo, suicida-se, mediante a dor que ele adquiriu de ter assassinado a sua bela esposa. Então, nós vemos aí mais um exemplo da inveja, né, presente na criatura humana. Nós temos outros exemplos que aqui nós poderíamos citar. Muito bem. Agora, a inveja existe, então, desde épocas bastante remotas, não é mesmo, doutor? E sempre ela foi a causa de perturbações? Ainda o é. A inveja existe desde quando o homem é homem. Ela diz, Joana de Ângeles, que ela é atávica. É um remanescente lá do passado, aonde nos frustramos, aonde erramos, falhamos, nos equivocamos e por conta disso nos sentimos, né, frustrados, incapazes e passamos por conta disso a invejar o próximo. Certamente é um sentimento que gera extrema perturbação. Primeiro, pessoal. A pessoa infeliz, a pessoa se sente perturbada, se sente frustrada, derrotada, fracassada e automaticamente gera também uma perturbação interrelacional com o próximo. Porque o invejoso, ele se aferra a sentimentos extremamente deprimentes, que nós podemos chamar a urdidura da intriga, da calúnia, da maledicência. Nós chamamos de uma inveja hostil, destrutiva hostil. Porque o invejoso, ele quer destruir aquele que ele acredita que seja um vencedor, que seja uma pessoa feliz, que nem sempre o é, mas ele vê desta forma. Por conta disso, ele começa a atuar para destruir o outro. Eu comparo isso, é interessante, e acho que todos já viram um balde cheio de caranguejos. Quando um caranguejo começa a subir, o outro se agarra e puxa para baixo. Ou seja, o invejoso quer que o invejado esteja no nível dele, até para ele se sentir melhor. Olhem que coisa interessante, isso já foi identificado através de ressonância magnética. Ou seja, quando o outro sofre uma desventura, um infortúnio, uma infelicidade, o invejoso se sente feliz. Então ele vê que ele não está numa situação tão ruim, porque ele está sempre se comparando. Então veja como esse sentimento ele é deprimente e precisamos trabalhar isso. E para que a gente trabalhe isso, a gente precisa identificar esse sentimento presente em nós. Primeiramente, a identificação desse sentimento. O reconhecimento. Né? É a gente se aceitar nesse campo. Geralmente a gente não aceita. É algo que é muito difícil, né?
A frase "a inveja é a arma dos incompetentes", ela procede, doutor José Henrique? Explique para nós. Indiscutivelmente, porque o invejoso se sente incompetente, se sente fracassado. E ele, no fundo, não admite isso. O nosso ego não permite fracassar. Então, toda vez que nós não alcançamos os objetivos traçados, direcionados pelo nosso ego, nós nos sentimos fracassados, incompetentes, incapazes, frustrados, né? É como se a gente perdesse alguma coisa. Então, passamos a invejar aquele que nós acreditamos como um vencedor. Exatamente na raiz, na base da inveja, nós vamos encontrar a culpa, a frustração, o ego não atendido, o nosso padrão de poder também não atendido, enfim, o nosso orgulho. Pelo fato de se sentir incapaz, incompetente, como o senhor disse, o invejoso, ele pode entrar em depressão? É interessante isso. Quando um doente nos procura, não vem pela inveja, ele vem pelo quadro depressivo, que gera uma série de distúrbios, tanto no campo psíquico quanto no campo físico, orgânico. E bem trabalhada esta depressão, vamos encontrar muitas vezes essa questão, porque o deprimido ele se deprime por conta de alguma contrariedade, né? Alguma adversidade que ele não aceita, seja uma perda, seja uma incompetência, uma frustração, ele não quer lutar para não se sentir mais fracassado, porque ele não acredita nele mesmo, ele traz dentro de si uma desconfiança muito grande de si próprio e automaticamente do próximo, então ele fica circulando, né, nesse contexto de sofrimento, de incompetência, e não raro ele mergulha no processo depressivo, aonde ele se protege de alguma forma e transfere essa responsabilidade para a vida, para Deus, para Jesus, para o próximo, para a sociedade, para o governo, porque ele prefere estar numa situação de vítima. Alguém tem que ser culpado, né? Alguém tem que ser culpado. Mas, em verdade, a culpa está dentro dele. Está dentro. Porque ele é um incompetente, ele se acha um incapaz, um fracassado. Doutor José Henrique, as feridas da infância, elas podem contribuir para a futura inveja? Também sim. Nós vamos encontrar muitas pessoas que trazem na sua história mágoas, ressentimentos, rejeições, abandonos. Então fica aquela pergunta íntima, consciente ou inconsciente: aonde eu não fui bom? Aonde eu falhei para não ser amado, para não ser querido, para não ser cortejado, para não ser mimado? Em suma, mais uma vez, ele se acha incompetente de ter, vamos dizer assim, de ter proporcionado aos pais, aos entes queridos, o amor que ele não recebeu. Ou que ele está exigindo também, não é? Porque muitas vezes nós recebemos o amor, mas o nosso grau de exigência... Não é suficiente, né? Exatamente. E aí nos sentimos frustrados e futuramente isso pode, né, ter nessa raiz um processo de inveja que ele vai se manifestar de alguma forma durante a sua vida. Agora, o invejoso, ele lamenta o triunfo alheio e compete mediante a intriga e a calúnia, é isso? É daquilo que ele se reveste. Ele é um competidor por natureza, porque se nós estamos falando de incompetência, se nós estamos falando de incapacidade, ele tenta, de uma certa forma, compensar isso, através do que chamamos de uma angústia extrema, que não raro se processa no corpo, ou uma ansiedade para ser bom, para ser perfeito, para ser amado, para ser um vencedor. Então, qual o método lamentável que ele utiliza? É minar o outro, é promover uma calúnia, uma maledicência, né, uma crítica ferina, um julgamento, às vezes no ouvido de uma outra criatura, porque, na verdade, é aquela história do balde cheio de caranguejos, ele quer que o outro desça. Já que ele não consegue se elevar, ele quer que o outro desça.
para ficar no mesmo nível, no mesmo patamar dele. Então ele cria a calúnia, a maledicência, né? Qualquer tipo de trama para prejudicar o próximo. E o invejado, ele pode estar ocultando uma felicidade aparente? Exatamente. E para isso nós temos uma história que é a história do sorriso e da lágrima, né? Que a lágrima vira-se para a lágrima seria o invejoso. Vira-se para o sorriso e diz: eu te invejo, sorriso. E o que o sorriso responde? Tu te enganas, meu amigo. Não raro eu sou o disfarce da sua dor. Porque o fato da criatura estar sorrindo não significa que ela está feliz. Que tudo esteja bem, né? É verdade. Às vezes ele está ali num processo de proteção, numa felicidade aparente. Muitas vezes vivendo um conflito interior, um drama interior. E não raro, minha amiga, isso acontece, o invejado, às vezes, inveja o invejoso. Perfeito? Então, eu invejo, e o invejado, na verdade, ele te inveja. E a gente não sabe disso. Porque... bastante complexo, né, doutor? Mas é inerente à raça humana, né? O ser humano, ele, lamentavelmente, vive se comparando. Ele não olha para dentro de si. Inclusive, uma das técnicas, né, que a gente utiliza na terapia, as técnicas cognitivas, é exatamente levantar o lado forte da criatura, o bom lado do indivíduo. Ou seja, promover as qualidades, não endossar tantos os defeitos, para que ele se veja que todos nós trazemos qualidades. Então temos que olhar esse lado e compartilhar com o próximo a felicidade alheia. Aí nós poderemos até diminuir essa inveja hostil, maledicente, para uma inveja que chamamos de inveja de admiração. Que aí nós vamos promover uma força motora para atingir os nossos objetivos. Então nós usamos essa tática. Agora, Paulo, sempre Paulo, né, doutor? Ele afirma que a caridade não é invejosa. Explique o que Paulo quis dizer com isso. A caridade não é invejosa. Paulo foi um sábio, né? Quanto mais a gente estuda o nosso querido Paulo, a gente vê a sabedoria deste homem, né? O que esse homem trouxe de outras existências, de outras experiências. Isso está na primeira carta aos Coríntios. E Paulo exatamente nos traz o caminho para também combatermos a inveja. Porque sabemos que o grande lema da doutrina espírita qual é? Fora da caridade não há salvação. Perfeito? Então, quando estamos num trabalho de caridade, nós estamos atendendo ao próximo, não é verdade? Estamos olhando o próximo, estamos deixando de olhar para nós mesmos. Ou seja, estamos saindo do nosso eu glorificado, do nosso padrão de poder, da nossa dominação, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância. A gente sai do eu para atender o próximo. Começa a olhar as mazelas do próximo. Então, Paulo foi muito sábio, porque quando estamos na inveja, nós estamos preocupados com o sucesso alheio. E quando estamos na caridade, nós estamos ajudando ao próximo. Mas também, psicologicamente, a caridade nos leva exatamente a esse desapego das nossas crenças, ao nosso eu que não pode falhar, ao nosso eu que tem que ser vitorioso, ao nosso eu que não pode errar. Então nós estamos nos desapegando, né, desse eu que não pode falhar, é infalível, já que estamos atendendo ao próximo. Daí Paulo ter dito que a inveja não é caridosa. Agora, a resignação, ela seria um caminho para aceitarmos as adversidades? Indiscutivelmente. Isso consta lá no nosso Evangelho, no capítulo 5, né, que bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Então, os Espíritos nos falam que diante das adversidades, diante das incertezas, diante das aflições, e a inveja está presente nisso aí, né? Porque estamos aflitos, preocupados, tristes, por conta
da nossa impotência. Então temos que nos resignar com o que acontece na vida, com o sucesso do outro, porque temos que admirar o sucesso alheio e, fundamentalmente, a resignação por aquilo que ainda somos, a nossa inveja, a nossa impotência, o nosso fracasso, sabendo diante dessa resignação, e quando falamos de resignação, falamos de aceitação e também de gratidão. Agradecer todos os momentos que eles são propiciadores de uma mudança. Por isso os espíritos falam da questão da resignação, que é aceitar o momento que estamos passando. Então, numa crise de inveja, vamos aceitar, vamos admitir, né, o que nós somos, para virmos a ser. Nós chamamos de devir psicológico, que é o vir a ser. Então, compreendendo a nossa inveja, nós vamos minimizá-la, nós vamos nos valorizar, vamos aceitá-la para mudá-la. Isso é fundamental no processo de transformação. Por isso os espíritos falam, nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, a questão da resignação, que seria aceitação e gratidão pelo momento que estamos passando. É bastante interessante percebermos que a resignação também nos remete à fé, né? Aceitarmos aquilo que nós pensamos no momento que é algo tão ruim, mas que tem um objetivo de estar vindo, estarmos passando, né, doutor? Aliás, isso é a fé, né? Aliás, você foi muito feliz, ô Kátia, porque aí está o nascedouro da fé. Como é que ela surge? Porque a gente fala muito de fé, eu tenho fé, mas é a fé raciocinada? A resignação é a verdadeira compreensão do que somos e do que poderemos vir a ser. E sabendo disso, passamos a adquirir a confiança. E a confiança nada mais é do que o nascimento da fé. É a certeza que podemos conseguir, é a certeza que podemos superar e ultrapassar as nossas dificuldades. Aí nasce a fé. Você foi feliz, exatamente isso. A resignação é esse entendimento, que por hora eu tenho que aceitar, mas que certamente me impulsionará a novos caminhos. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Pais e mães, compreendam a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assistem, pois os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente na senda evolutiva. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, aqui com o nosso irmão, amigo, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, que é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E vamos aproveitar para que o Dr. José Henrique nos fale sobre a palestra, o seminário que acontecerá amanhã na AME, recebendo o Dr. Paulo César Frutuoso, lá do Rio de Janeiro. Pode nos falar a respeito, doutor José Henrique? O doutor Paulo César, todos nós já sabemos, é uma pessoa muito querida entre nós, já veio aqui várias vezes, é lá do lar Frei Luiz, aonde ele faz todo o seu trabalho de cura, de materialização. Então, é autor de um livro, A Face Oculta da Medicina, que já tem um reconhecimento nacional, e ele vai nos trazer um tema muito interessante, que é o perispírito e os campos morfogenéticos. Porque sabemos que o perispírito é o que modela a estrutura orgânica e física. E ele, conhecedor profundo da questão do ectoplasma, desse fluido vital, dessa energia, vai nos trazer esse ensino. Então, teremos lá amanhã no Grupo Espírita Legionários do Bem, aonde a AME se encontra instalada, de 10 ao meio-dia,
um seminário com ele. Então compareçam e sejam bem-vindos. E o senhor poderia nos dar o endereço lá sim, da casa? Sim. É Avenida Campesina 102. É a Rua da Feirinha, debaixo do viaduto, entrando, margeando o rio, é logo ali à esquerda. Muito bem. Não tem erro. Então compareçam todos, porque realmente é muito, muito interessante. Doutor José Henrique, a inveja pode causar uma ansiedade com suas repercussões no corpo físico? Isso daria até para fazer um seminário sobre isso, né? O invejoso é um ansioso, porque por se sentir incapaz, incompetente, ele emprega uma compensação ansiosa para atingir os objetivos que ele não consegue atingir. Então, ele traz também essa questão da ansiedade. Falamos da depressão e agora estamos falando da ansiedade. E a ansiedade leva ao desencadeamento, o disparo de um circuito chamado HPA. Resumindo, são hormônios que são elaborados e que vão promover uma série de alterações no corpo. Aumento do batimento cardíaco, podendo gerar uma hipertensão arterial, problemas gástricos por conta da ansiedade, do estresse, baixa imunidade, aumento da coagulação do sangue, enfim, uma série de enfermidades que a medicina vai tratar simplesmente fisicamente. Mas se fizermos um histórico na psique da criatura, sua origem, e sabendo explorar direitinho, muitas vezes vamos encontrar inveja aí nesse desencadeamento todo do processo ansioso. Agora, doutor José Henrique, os sofrimentos morais, como a inveja e o ciúme, eles são torturas da alma que provocam a dor física? Bela pergunta. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, questão 933, que Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre os sofrimentos materiais que nós somos responsáveis e os morais. E os espíritos respondem que os sofrimentos materiais, muitas vezes, independem da nossa vontade. Na verdade, um cataclismo, uma catástrofe, uma enchente, um desabamento. Agora, os sofrimentos morais, não. E aí, os espíritos citam exatamente a inveja e o ciúme, além da ambição, da cobiça, né, da avareza. Mas eles falam dessas torturas da alma, dessa ardente febre que o invejoso e o ciumento passam. Interessante. Isso sabemos que o Livro dos Espíritos foi codificado em 1857. E eles falam que a inveja e o ciúme são dois vermes roedores. Já tivemos até um programa aqui falando sobre isso com o senhor. Tudo que rói dói. Na verdade, macera, aperta. Daí o invejoso e o ciumento ter as manifestações no corpo físico, de dor, inclusive ativando a área cerebral da dor, que a ciência recentemente veio comprovar. Olha que coisa interessante. A ciência hoje está mostrando, né, o que os espíritos falaram lá em 1857, através da mediunidade. Então, estamos endossando a doutrina espírita. A ciência está atualizando a doutrina espírita. Verme roedor, que eles citaram lá atrás, são vermes que provocam a dor. Porque já foi estudado isso. Tem um neurocientista japonês, Hidehiko Takahashi, que fez um trabalho em Tóquio, passando as criaturas com crises de ciúmes, com crise de invejas, na ressonância magnética. E o que ele descobriu? Isso foi publicado na revista Science, que é uma revista científica. Ele descobriu que as pessoas em crise de inveja ativam a área da dor. Então, provoca dor física, sim. E sabemos que, acabei de falar, que o invejoso é ansioso. E a ansiedade provoca dor, principalmente dor muscular. Porque naquele afã, naquela ânsia de querer competir, de querer se sobressair, de querer vencer a sua impotência, ele começa a promover uma rigidez, no sentido de fazer as coisas bem feitas, de ser um vitorioso. Então, essa rigidez vai ter
um retrato, vai ter uma manifestação de rigidez no corpo. Então, o invejoso, o ciumento, que são ansiosos, vivem tensos, não há um relaxamento na sua musculatura. Não há, porque normalmente nós promovemos a contração muscular e o relaxamento. O ansioso não. Ele vive sob o efeito da contração. Daí as dores todas. Daí as dores. Olha o verme roedor aí, que os espíritos nos falaram lá em 1857. Vejam que beleza, né? Como as obras, né, da codificação são todas atuais, atualíssimas, passados tantos anos, né? Porque são palavras que a gente lê e às vezes não absorve. O que será que o espírito quis dizer com isso? É como se tivesse deixado de quarentena, para que isso fosse descoberto pela ciência, que é o que está acontecendo. Está acontecendo, felizmente, né? Agora, havendo dor física, existe ativação cerebral dessa área da dor? Exatamente. A área da dor, o córtex singular anterior, essa área se expande. Agora, vejam só que coisa interessante. Essa área da dor é a mesma área do autoconhecimento. Ou seja, precisamos da dor para nos conhecer. E, consequentemente, é a mesma área da mudança. E esta mudança vai promover uma ativação do que chamamos de circuito da recompensa. Então, vamos entender. A dor da inveja, não é isso? Vermes roedores. Há uma ativação, um estímulo da área da dor. Então, vem a dor física, que pode ser gástrica, que pode ser muscular, perfeito? Que pode ser uma enxaqueca, uma forte dor de cabeça. E aí, isso vai nos obrigar a buscar a razão dessa dor. Principalmente quando vamos despertar a nossa consciência. Sem a dor, não há identificação e não há mudança. Nós estamos num estágio ainda de que a dor é necessária para que a gente repense a vida. Para que a gente saia da zona de conforto, da acomodação. É verdade. E tente mudar. Porque se a gente não passar pela dor, Cátia, vai estar tudo muito ótimo. Mudar para quê, né? Mudar para quê? Eu estou bem, estou com saúde, estou com dinheiro, não é? Passeio, viajo, né? Promovo festas. Como é que a gente vai mudar nesse estágio? Muito complicado, não é? Está tudo muito ótimo. Agora a dor não. O leito de dor é o leito do repensar. É o leito de entendermos ou tentarmos compreender. Então Deus é tão sábio que colocou no nosso cérebro a mesma área. A área da dor, do autoconhecimento, da autoaceitação, da mudança. E aí dispara o circuito da recompensa, o circuito da felicidade, o circuito da alegria. De entendermos o que somos, é aquilo que você disse, vamos desenvolver a fé para vir a ser melhor. É o homem renovado. Olha que coisa extraordinária. Muito bonito. Isso está no espírito, está no corpo espiritual e está no corpo físico. Dentro do nosso cérebro, que é a sede da consciência. Que perfeição, né, doutor? Precisamos de toda a consciência, de tudo. Sem a consciência, não vamos fazer as escolhas. São as opções. Então, a felicidade está em nossas mãos, desde que saibamos buscá-la. Agora, essa área, doutor, tem essas outras funções todas, então, que o senhor acabou de nos explicar, né? Sim, sim. E partindo, então, da dor da inveja, poderemos conquistar a felicidade. Precisamos repensar isso, né? A neurociências hoje, olha que coisa interessante, ela nos dá o caminho da felicidade. Não é a doutrina espírita que está falando isso. Quer dizer, a doutrina sempre falou isso, né? Não é a religião que nos fala isso. O sábio Paulo já falava isso, né? Mas a ciência hoje veio contextualizar tudo isso. Então, nós temos trabalhos científicos comprovados de 2 neurocientistas americanos que nos traz o caminho da felicidade. Dizem eles, é o único. Porque a gente fica buscando a felicidade externa.
A felicidade é interna. A felicidade é espiritual. E esses neurocientistas já estão trazendo a lume o caminho para a felicidade. Então, dizem eles ousam dizer que o único caminho para a felicidade é a gratidão. Então, eu digo, é fácil agradecer aquele que nos faz bem. É fácil agradecer os benefícios da vida. Não é difícil agradecer a nós mesmos quando estamos conquistando uma vitória. Puxa vida, que bom, né? Eu venci, eu fui aprovado, eu ganhei aquela prova, eu agradeço o meu esforço. E aí eu deixo a seguinte pergunta, e agradecer o negativo? Se é o único caminho. Agradecer a dor que nos levará a tudo isso. Aí entendemos o que Francisco de Assis quis dizer com a irmã dor. Coloca a dor como uma irmã. Coloca o negativo como irmão. Irmão lobo, irmão fogo, que queimou os olhos de Francisco. Esse agradecia tudo. E Paulo diz, em tudo dai graças. Na primeira carta aos Tessalonicenses. Então o caminho é gratidão, é agradecer a inveja. Porque agradecendo a inveja nós vamos compreender o caminho da felicidade. Ou seja, a mudança. Nós só vamos gerar o disparo do circuito de recompensa, do prazer, da alegria, né, se nós agradecermos aquele momento, por entendermos que poderemos mudar. E pequenas mudanças já serão suficientes. E aí começa a fé. Quem tem certeza que poderá vencer, vai querer repetir. Não é verdade? É o circuito do prazer. Um prazer leva a outro. Uma vitória leva a outra. Esse é o caminho da humanidade. Se um dia a humanidade entender isso, nós estaremos verdadeiramente no caminho das mudanças e da felicidade. E, doutor José Henrique, a meditação, ela pode contribuir na transformação do invejoso? Com certeza, porque estudos hoje modernos, principalmente nos Estados Unidos, estão comprovando isso. Porque a meditação hoje, focada, ela está levando ao autoconhecimento. Então, se a gente conhecer a inveja pelo autoconhecimento, não é isso? Que a meditação proporciona, nós vamos promover as mudanças necessárias. E aí há o desencadeamento, o disparo ou a detonação da alegria, da felicidade pelo circuito da recompensa. Então, é um método hoje muito utilizado para essa descoberta e para essa certeza. E meditar não é tão difícil, né? A gente pode fazer dentro de casa, no final do dia, entrarmos em contato com a gente mesmo, já que a meditação abre os campos para essa autovisão, para essa autoanálise. Então, é uma metodologia que a gente tem usado muito, inclusive, em nossas terapias. E, doutor José Henrique, o que podemos fazer para superar essa inveja que todos nós acabamos trazendo em nós, né? Isso seria já o tratamento, né? Então, não há método se não houver o conhecimento, né? Se não houver essa certeza sincera, honesta de quem somos. Ou seja, a autoavaliação. E aí Santo Agostinho nos recomenda, né? Aquela famosa questão, conheça-te a ti mesmo. Então temos que ter esse trabalho de compreensão, de entendimento, e aí inicia-se a humildade, que é o auto-amor. Ou seja, ser humilde para se reconhecer. Quando entendemos isso, aceitamos isso, porque também tem que ter aceitação, nós vamos começar a mudar. Então, temos nós, espíritas, nas casas espíritas, nos consultórios de uma terapia mais avançada, uma terapia holística, nós temos que impetrar esse processo, ou seja, levar a criatura a essa autovisão, a essa autoobservação. Com delicadeza, né? Porque isso machuca, né? Tudo que vai ao encontro do equívoco, do negativo, que normalmente o ego não aceita, a criatura vai embora, a criatura vai repelir.
vai ficar refratária. Deixa de lado. Não é? Então temos que ir com jeito, mostrando ao indivíduo, né, essa questão, né, dele se ver, dele se aceitar, porque sem isso não vai haver modificação. Né? E claro, né, todo esse contexto, né, é ciceronado pelos espíritos, quando nós estamos predispostos, abertos a esse mundo espiritual, para que ele nos ajude, para que ele nos auxilie, o poder da prece, o poder da água fluidificada, o poder de ouvir, né, as palestras que são ministradas nas casas espíritas, enfim, é toda essa gama que a doutrina espírita, enfim, todo esse universo, né, para que ajude a criatura a sair desse fosso. Exatamente. Não é só da inveja, não, é da mágoa, é do ressentimento, é da vingança, é do ódio, é da raiva, é da ansiedade, é do quadro depressivo. O caminho é esse. Muito bem. Então, doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo muito a sua presença, com esses ensinamentos, esclarecimentos e nos trazendo esse alerta, né, do autoconhecimento que se faz necessário a todos nós e reconhecermos as nossas limitações e as nossas falhas. Agradecemos muito sua presença. Eu que agradeço sempre a oportunidade de trazer aqui assuntos tão palpitantes, né, e muito importantes, né, da nossa psique, do nosso espírito, porque desta forma o conhecimento ajuda muito. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, da nossa presença física. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. E amanhã, compareçam todos à AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, onde teremos uma maravilhosa palestra com o Dr. Paulo César Frutuoso. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos abençoando sempre, e Jesus, mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.